etc. Ok? Mas o pastor vai passar os detalhes para os irmãos em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Coloque-se de pé, por favor. Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. E partiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Quem se encontrou com ele? E Obadias, reconhecendo-o, prostou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homem à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai e dize a teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará eu. Contudo, teu servo temo o Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram, meu Senhor, o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vai e diz a teu Senhor: eis aí estás Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e Luna anunciou, e foi Acabe ter com Elias. É aqui, querido. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Mas o tema da mensagem nessa noite: Obadias, um servo contagiante e consolidado na fé. Diga: Obadias, um servo contagiante e consolidado na fé. Irmãos, certamente o pastor ele já deixou bem claro, mas eu quero reforçar nessa noite, que consolidado quer dizer tornar sólido, firme, estável, aquilo que expressa segurança, é fazer com que fique mais firme, mais resistente, é fortificar, é robustecer. E a Bíblia vai falar acerca desse homem, desse mordomo, desse administrador. Acredito que talvez quando nós abrimos ali no primeiro Reis, no capítulo 18, muitos acharam que nós íamos percorrer e falar acerca do profeta Elias, um profeta que foi usado por Deus, um instrumento de Deus, que se destacou entre os demais profetas, um homem que foi levantado por Deus. Mas não é sobre Elias que eu vou falar sobre Obadias. Diga: Obadias. Não confunda esse Obadias com o profeta Obadias, dos livros dos profetas menores. Esse homem que impactou aquela geração, esse homem que fez toda a diferença, esse homem que viveu num cenário caótico, num cenário
de miséria, num cenário de fome, de idolatria, num cenário em que o povo se afastou de Deus, que o próprio rei Acabe, incitado pela sua esposa Jezabel, levou o povo a adorar e permitiu a adoração a Baal, a Azerá. Mas mesmo assim ele permaneceu com a sua fé inabalável, permaneceu com a sua fé em Deus intacta, permaneceu com a sua esperança em Deus, mesmo vivendo no palácio, mesmo tendo toda a regalia, tudo a seu dispor, ele manteve a sua vida com Deus, a sua comunhão intacta. Ele não se corrompeu, ele não se eximiu das suas responsabilidades, ele não se levou pela circunstância ou pelas pressões que certamente foram feitas a seu respeito, mas ele resolveu e decidiu permanecer firme em Deus. E eu louvo a Deus pela Ibarque, porque vocês têm decidido permanecer firmes em Deus, em servir a Deus, mesmo porque Obadias, o significado do nome dele é servo de Yahvé, servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Tem servos do Senhor aqui nesta noite? Tem adoradores do Senhor nesta noite aqui? Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, esse homem marcou essa geração, nesse contexto histórico, espiritual, que Samaria estava enfrentando, devido aos desatinos do rei Acabe, que por sua vez era manipulado por sua esposa, a idólatra, cruel, maquiavélica Jezabel. Isso vai estar registrado lá no 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, que vai dizer: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Aquele homem que é dominado por mulher, aquele homem que não tem personalidade, aquele homem que deixa ser manipulado, esse era Acabe. Irmão, Samaria vivia um período tenebroso e de total decadência espiritual, pois nesse tempo havia sido introduzido o culto ao Deus Baal, a Azerá, como eu acabei de falar, e a idolatria levou o povo a se distanciar de Deus, e por isso eles vão sofrer consequências terríveis por conta dessa rebelião. Ou seja, o cenário aqui, pastor Eliezer, é caótico, porque o pecado se alastrou de uma forma muito grande, o povo estava se curvando aos deuses pagãos, com isso, a nação estava colhendo o que havia plantado: seca, fome, miséria, perseguição implacável aos profetas e até morte. 3 anos, irmãos, sem chover, imagine você. Vale lembrar, irmãos, que o Reino do Norte sempre teve um histórico de idolatria, perversidade, imoralidade e justiça, desde o seu primeiro rei, chamado Jeroboão I, que mandou fazer 2 bezerros de ouro e estabeleceu Betel e Dan para que o povo fosse adorar. Constituiu sacerdotes que não eram da linhagem de Davi, deturpou as festas solenes e ofereceu sacrifícios de bezerro. Olha aí, irmãos, que isso já vem de lá de trás. Mas a Bíblia vai nos fornecer subsídio para dizer que o rei Acabe cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele, irmãos. Isso está registrado na Bíblia, lá no 1 Reis, capítulo 16, versículo 32 e 33. Ou seja, Israel estava aprofundado no pecado, em total declínio espiritual. E é diante desse cenário de idolatria, de rebeldia, de incredulidade e de decadência, tanto moral como espiritual, que esse personagem, que esse homem chamado Obadias vai se destacar. É nesse cenário que nós vivemos nos dias de hoje, de corrupção, de pecado, se alastrando e aumentando, que você vai se destacar pelo que você é. Quem você é? Servo do Deus Altíssimo,
adorador do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Um personagem chamado Obadias, que se tornou notável, contagiante, pois o mesmo não se corrompe e muito menos abre mão dos seus valores e princípios. Diga glória a Deus. Irmãos, ele vai viver no seio da corte, mas não vai negociar a sua fé com tudo que estava diante dele. Diga glória a Deus. Talvez você que entrou por essas portas esteja vivendo ou esteja no olho do furacão, ou talvez até na cova dos leões, mas fica tranquilo, Deus está contigo, Ele te guardará e te sustentará. Oh glória! Eu imagino que foram muitas propostas, muitas tentações, pois ele tinha acesso, irmãos, iguarias, a oportunidade para se satisfazer, ou para satisfação própria, para se enriquecer, mas ele manteve a sua fé intacta e o seu compromisso inabalável com Deus. Você pode dizer amém? Obadias foi um servo contagiante, fervoroso, por isso ele vai marcar a sua geração. E eu olho para você, olho para vocês e vejo cada um de vocês marcando essa geração, contagiando essa geração, com a fé pela qual vocês têm entrado por essas portas. Vocês não têm vindo a este lugar para ver o pastor, a pastora, não. Vocês têm vindo a esse lugar para adorar o Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, para buscar a face do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a biografia de Obadias é resumida, mas o suficiente para nos ensinar algumas lições que poderão nortear a nossa vida, a nossa jornada cristã, espiritual, ministerial, e a fim de que alcancemos êxito, irmãos, e sejamos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo, e que possamos contagiar e servir a Deus com excelência. Irmãos, ser um cristão contagiante nos dias atuais tem sido um desafio muito grande, pastor, porque às vezes as pessoas estão tão entusiasmadas, e daqui a alguns meses você pergunta aí como é que está a obra de Deus e a igreja, e como é que está o andamento, e a pessoa já responde cabisbaixa. A muitos delas já não estão nutrindo a fé, a esperança, muitos já enfraqueceram na caminhada, e não estão nem mais participando ativamente das atividades da igreja. Por isso tem sido um desafio muito grande. Mas eu quero dizer que a maré pode não estar favorável, mas Deus é contigo, Ele é a tua resposta, Ele é o teu auxílio, Ele é a nossa rocha inabalável, Ele estará conosco em toda e qualquer situação. Você pode dizer glória a Deus. Não serão as decepções, aflições, os embates, as afrontas que irão nos paralisar e neutralizar as nossas forças, não. Maior é o que está em nós do que o que opera no mundo. E eu destaquei alguns pontos que fizeram de Obadias um homem contagiante, relevante, fervoroso, mesmo vivendo num ambiente promíscuo, idólatra, perverso e de incredulidade. Eu quero destacar aqui o primeiro, que está lá no versículo 3. 1 Reis, capítulo 18. A Bíblia vai dizer que Obadias temia muito ao Senhor. Diga, ele temia muito ao Senhor. Irmãos, eu achei interessante porque vai usar esse advérbio de intensidade muito. Poderia dizer sim ou não, pastor? Obadias temia o Senhor. Alexandre teme ao Senhor, a pastora teme ao Senhor. Está de bom tamanho ou não está? Mas a Bíblia, irmãos, ela faz questão de dizer que esse homem temia muito ao Senhor. Era muito. E isso fez dele um homem contagiante, consolidado, firme, mesmo diante das provações, mesmo diante das situações que ele viveu e conviveu. Era um homem intenso, irmãos. Obadias era intenso, era cheio de vigor, era vibrante, era decidido, era enérgico, era animado.
A situação que ele estava vivendo não desanimava ele em continuar servindo e adorando a Deus, não, porque a fé dele não estava nas circunstâncias, a fé dele estava no Deus das impossibilidades, daquele que cuidava. Ele estava sempre animado, ele era um mordomo, ele era um administrador-chefe, que estava no palácio, um homem de responsabilidade, mas um homem diferenciado, que ele influenciava, ele marcava, ele demonstrava, meu Deus, e evidenciava o seu amor, a sua fé em Deus. E é isso que Deus quer ver na minha vida e na sua vida, que nós temamos a Deus muito, com muita intensidade, a ponto do propósito de Deus se tornar maior do que a nossa própria dor, do que as nossas próprias dificuldades. Amar muito a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Quando perdemos o temor, nos tornamos permissivos, mundanos, incapazes de nutrir nosso relacionamento com Deus. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem o amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com temor, irmãos, resulta numa entrega total, uma devoção plena, uma reverência completa diante de Deus. Eu temo muito a Deus. Quem teme, irmãos, adora, reverencia. Quem teme se disponibiliza. Quem teme estende a mão. Quem teme avança, não para. Quem teme olha para o autor e consumador da sua fé e prossegue em conhecer a Deus. Amar, irmãos, temer a Deus. Ele temia muito a Deus. Quem teme muito a Deus, irmão, não tem dificuldades em submeter a sua vontade, as suas diretrizes. Quem teme muito a Deus não tem dificuldade de amar o próximo e servir a Deus com alegria, servir o próximo com alegria. Quem teme a Deus, irmão, é diferente. Ele se comporta, ele tem uma conduta irrepreensível diante de Deus, diante dos homens. Independente de onde ele esteja, ele continua sendo luzeiro dessa terra, luz desse mundo. Aonde quer que ele vá, ele continua dando bom testemunho. Por quê? Porque ele teme muito a Deus. E quem teme muito a Deus, irmãos, irmão, pode receber qualquer proposta do mundo, do inferno, que ele vai negar, vai recusar, vai dizer não, porque eu sirvo ao Senhor, eu temo muito a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Quando eu olhei isso, irmão, eu falei, temia muito a Deus. Aí eu entendi por quê. Porque nesse turbilhão de situações que ele estava vivenciando, que ele venciou, ele continuou firme. Ele era um servo consolidado, firme. Ele não abria mão dos seus princípios, dos seus valores. Ele não se deixou corromper, não. Ele temia muito a Deus. Era um homem que buscava Deus, que orava, estava em plena comunhão com Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que ele vai exercer seu ministério com firmeza e coragem. Ele era um homem destemido, corajoso, porque a Bíblia vai dizer que Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova, irmãos, e sustentou com água e pão. Era um homem corajoso, porque se Jezabel descobre que ele tinha feito isso, a cabeça dele estava a prêmio. Certamente ele usou as suas estratégias, mas ele correu risco. Por quê? Porque ele não podia se omitir, não podia se esquivar de suas responsabilidades, mesmo sabendo dos riscos. Ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, e que Deus havia colocado ele ali com um propósito. Deus te colocou naquela empresa com um propósito. Deus te colocou na embarque com um propósito. Deus tem te levado a lugares com um propósito. Aleluia! Mesmo diante do cenário de perseguição extrema e morte,
Obadias vai se posicionar e não vai se intimidar com a temida e cruel Jezabel, irmãos. Ele não vai ficar indiferente. Ele não vai continuar vendo os profetas sendo mortos, perseguidos. Ele, não posso fazer nada. Não, eu não tenho autonomia, eu não tenho poder para fazer. Não. Ele vai se mexer, ele vai agir. Meu Deus, e nós precisamos agir. Porque tem homens e mulheres morrendo o tempo todo. E através da sua atitude, essas pessoas serão resgatadas, serão salvas pelo poder do nome de Jesus. Aí Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Meu Deus, em que posso ser útil? O que você pode fazer para ajudar, para cooperar, para colaborar na expansão do reino? Será que eu e você, será que nós estamos indiferentes diante do quadro, do cenário que estamos vivendo e cada um tem a sua realidade? Seja no seio da família, ou na comunidade, ou onde nós moramos? Ou temos feito a diferença naquele lugar? É isso que Deus quer? Que nós nos posicionemos no nome de Jesus, que nós avancemos, que nós falemos do amor de Cristo, que nós sejamos pescadores de almas. Tem vários pescadores aqui, né? Seja pescador de alma. Diga para quem está ao seu lado, seja um pescador de alma. Meu Deus, há um propósito de Deus, quando coloca, ele ali é um propósito de Deus na sua vida. A terceira coisa que eu aprendo, está no versículo 4 também, do capítulo 18, do 1 Reis, que ele vai sustentar os profetas com pão e água. Diga, pão e água. Irmãos, Obadias tinha uma fé operante, uma fé ativa, uma fé com obras. Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, e a fé, ou melhor, as obras que evidenciam a fé. Eu posso dizer que tem fé, e você, todo mundo pode dizer, mas a obra vai evidenciar a sua fé em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? A nossa fé precisa expressar o nosso compromisso com Deus e com as pessoas. E o que temos feito? Por quê? Porque as obras são resultado da fé prática. Vale lembrá-los, irmãos, estamos falando de um momento, de uma crise nacional de fome seca. E ele vai conseguir trazer provisão, pão e água para aqueles profetas que ele escondeu nas covas. Foram 100, 50 e 50. Vai lembrar que ele está diante de um quadro, de um grau, um nível de grau de muita dificuldade. Mas ele não vai se eximir, Deus vai honrá-lo. Deus vai abençoá-lo. E ele vai oferecer pão. E o pão fala de quê? Alimento, diga, espiritual. Tem muita gente com fome espiritual que precisa de pão. E Jesus é o pão da vida. Você precisa levar pão para essas pessoas. Estão em perigo. Porque elas vão morrer. E elas precisam receber desse pão. E você tem esse pão para oferecer, para dar, para saciar a fome delas. E esse pão se chama Jesus. Aleluia. E ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Ele vai oferecer água. A água é símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. As pessoas precisam da presença de Deus. Porque quem foi que te impulsionou a estar aqui nesta noite? Quem foi que te impulsionou a chegar a essa casa de oração? Eu não conheço a sua vida, a sua história, as suas lutas, suas aflições, a sua angústia. Não conheço, irmãos, a sua família, mas Deus conhece. E Deus te trouxe aqui. Talvez você, antes de vir, falou assim, eu não vou, não estou com ânimo, estou cansado, estou cansada. E o Espírito Santo gerou esse desejo. Vai lá, porque eu tenho uma palavra, eu tenho um alimento do céu para a tua vida. Eu vou te restaurar, eu vou te renovar, eu vou te fortalecer. Você precisa estar na minha casa. O Espírito Santo te impulsionou a estar aqui, e aqui você está. E eu tenho certeza que você não será despedido de mãos vazias.
Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus. Pão e água. A quarta. Obadias é um homem de confiança e é um homem qualificado para servir. Diga, sou um homem, diga, se você for mulher, você vai falar mulher, né? Sou um homem de confiança e qualificado para servir no reino. Está lá no verso 5, irmão. O rei vai dar uma tarefa que não era fácil para ele. Mas ele era uma pessoa qualificada, ele era diligente. Ele exercia a sua função com maestria, com eficácia. Era um homem competente. Era um homem que tinha todas as virtudes para a realização, a prestação do seu serviço. Felizmente, irmãos, muitos estão embaraçados nos dias de hoje, com muitas coisas nesse mundo, deixando o que é prioridade para segundo plano, com coisas secundárias. Jesus sempre nos ensinou acerca das suas mensagens, dos seus ensinamentos, a importância do serviço, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E ele nunca se eximiu ou se omitiu do seu dever como filho de Deus. Percebam, irmãos, que Obadias, ele tinha tudo para ser omisso, acomodado, mas no entanto, ele resolveu servir e servir bem, servir com excelência. Diga para quem está ao seu lado, continue servindo com excelência. E o próprio Jesus nos ensinou o valor e a importância do serviço. Mateus 20, 28 vai dizer que como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Servir é uma dádiva, irmãos. E é uma grande oportunidade de honrar a Deus e trazer alívio e refrigério às pessoas que estão ao nosso lado. Servir é muito bom, irmãos. Quando nós servimos, é uma terapia, somos curados, somos fortalecidos. Viu quando a gente faz uma ação social, quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, de forma individual ou coletiva, como isso nos faz bem, o serviço, prestar esse serviço, faz mais bem para nós do que para estar se recebendo. Sim ou não? A palavra de Deus se cumprindo. Em João capítulo 12, versículo 26, vai dizer o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará, Deus te honrará. Aleluia. A servir, irmão, sirva com alegria, sirva com entusiasmo, sirva com disposição, não reclame, não escolha o que fazer, colocou diante de você, faça com alegria, se coloque à disposição de Deus, do reino, da igreja, na vida dos seus liderados, na vida dos seus líderes. Certamente Deus há de retribuí-los no nome de Jesus. A quinta coisa que eu percebo na vida desse homem, que é um cristão contagiante, consolidado, servo do Deus Altíssimo, que ele era constante, diga constante. Uma pessoa consolidada, ele é constante, ele não é inconstante. E a gente vai ver isso na própria palavra, porque a Bíblia vai dizer que, versículo 12, ele vai dizer, e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor me tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não ter achado ele, me mataria, porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Aí, ele temia o Senhor desde constância, ele se manteve firme, foi passando processos, lutas, crises, proposta, mas ele se manteve firme, ele era constante. Diga, eu preciso ser constante. Deus não quer, irmãos, velocidade, Deus quer constância. Não é a velocidade que nos leva mais longe, mas é a constância. É constância. Chega muito empolgado, muito, e daqui a pouco, Coca-Cola, na pressão, perder a pressão, perder o entusiasmo, perder a alegria de fazer a obra, de se envolver aquilo que Deus tem colocado
nas minhas mãos. O problema dos nossos dias é a falta de constância. As pessoas perdem o ritmo com muita facilidade. Iniciam suas vidas cristãs tomadas por entusiasmo, desejo de buscar a Deus, de servir ao próximo, mas com o passar do tempo desaceleram e se tornam inconstantes. A fé que deveria ser aumentada de forma progressiva vai diminuindo. A alegria que deveria envolver, ou ser envolvente, vai se perdendo no meio do caminho. Aquela alegria vai para a igreja, hoje eu vou. Vai ser, não sei se eu vou. Vai para a célula, não sei, estou pensando. Mas antes não era assim. Vou para a célula, está na hora, vamos se arrumar. Vamos preparar. Hoje tem célula, hoje tem culto, hoje tem a oração. Estamos no propósito de oração. Vamos orar. Constância, irmãos. Está firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode aplaudir no nome de Jesus? Eu preciso preservar esse fervor, esse entusiasmo, essa alegria. As pessoas começam bem, irmão. Tivemos um seminário na igreja, durou um pouco mais de 2 anos, começou com quase 40, e todo mundo alegre, feliz. Eu estava no primeiro dia, inclusive foi eu que dei a primeira matéria, o primeiro módulo, a sala lotada, mas eu olhei e falei, é que sou pessimista, aqui é uma realidade. Eu falei, infelizmente nem todos vão ir até o final. E a primeira semana uma benção, na segunda, na terceira começou a dar ruim, aí já saiu 2 e foi saindo. E hoje, se eu não me engano, deve ter uns 20 lá que vão se formar, mais ou menos. Realmente é a metade. E outra metade não chegou até o final, desistiu no meio do caminho. Inclusive, pessoas pelas quais nós tínhamos abençoado, que não tinham condições, e a gente deixamos de fazer o seminário, a igreja, e essas também desistiram. Eu fiquei perplexo. Falei, não é fácil não. Constância. E muitas pessoas perdem a oportunidade de viver o extraordinário de Deus, de alcançar planos, projetos, sonhos, por falta de constância. Tem oportunidade de fazer um curso, alguém custeia, pode fazer que eu vou arcar com todas as despesas. A pessoa começa cheio de gás, daqui a pouco, não estou aguentando. Desiste. Começa e para no meio do caminho. Você precisa começar e terminar no nome de Jesus. Precisamos ser constantes, irmãos. Precisamos ir até o final da nossa carreira, para quando chegar lá, guardar nossa fé, como Paulo fez. Você pode dizer amém? Eu preciso preservar esse fervor no meu coração, esse entusiasmo, essa alegria, esse prazer de estar na casa de Deus, de ser um adorador, de buscar a Deus. Eu preciso ser intenso, eu preciso ser inflamado pelo Espírito de Deus. E se perdi ou estou perdendo isso, irmão, se ajoelhe, clame, peça, porque Deus está pronto a te renovar, nos renovar, porque Ele é poderoso para fazer. O que não pode, o que não dá é ficar se arrastando, porque tem uma hora que você não vai aguentar, uma hora que você não vai ter mais forças. Diga para Deus, Deus, eu estou cansado, eu preciso de renovo, eu preciso ser fervoroso, fervorosa, eu preciso, Senhor, voltar às primeiras práticas, ao primeiro amor, às primeiras obras que foram esquecidas com o passar do tempo, porque eu deveria estar mais diligente, mais aplicado, mais crente, mais cheio de fé, discipulando, ajudando o discipulado, ajudando na célula, liderando. Estou dando trabalho, estou pedindo ajuda, ao invés de eu estar recebendo e ajudando os recém-chegados, os novos convertidos, praticamente eles que estão me ajudando, eles que estão servindo de apoio. Que isso, irmão? Está errado. Se levante, erga a tua cabeça, siga em frente, porque foi Deus que te chamou, querido, foi Deus que te escolheu, foi Ele que te elegeu, e Ele é contigo. Aleluia. Vai vir, irmão, vai vir momento difícil, e vai para o teu quarto, vai para sua porta, vai para o monte, vem para a igreja, vai orar, dá teu jeito,
o banheiro, a teu jeito, querido, a buscar a Deus, porque Ele vai ouvir a sua oração. Digo glória, glória. Sendo assim, irmãos, eu vou ser ativo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que está cheia de fervor, ela não consegue ficar sem fazer nada. Ela logo se coloca à disposição. Assim não é? A pessoa está cheia de Deus, não consegue. A pessoa tem que fazer. Fica inquieto, fica inquieta. Meu Deus, está sujo ali, tem vassoura aí. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer ajudar, ele quer cooperar, não consegue, irmãos. A pessoa cheia de Deus, ela quer ser útil na obra. E Deus quer contar com todos, independente da sua idade, independente da sua classe social. Deus quer contar com todos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? E por último, irmãos, esse homem, nenhum rei e reino foram capazes de encontrar Elias, mas Deus honrou Obadias por sua lealdade e firmeza. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e ele nos anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Diante dessa crise que havia se instalado, somente uma palavra liberada pelo próprio Elias ia reverter essa situação. E Acabe sabia disso. Ele era a solução de Deus para a vida daquela nação, irmãos. E coube a Obadias ser o mensageiro de boas novas. Encontrei Elias. Oh, que benção. Você é o mensageiro de boas novas. Encontrei Jesus. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Ele vai transformar a sua família. Ele vai juntar aquilo que o inferno separou. Você é um porta-voz de Deus, um mensageiro da paz, um promotor da paz, aquele que tem a incumbência de falar do amor de Deus, o ministro da reconciliação. Nós somos, irmãos. Então fale, pregue a tempo e fora dele. Você é um anunciador ou uma anunciadora de boas novas, de boas notícias. E qual é a boa notícia? O Evangelho de Cristo Jesus de Nazaré. Ele é a nossa boa notícia. Você pode dizer amém? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e com toda a doutrina. E esse homem chamado Obadias vai dar uma demonstração, lições que poderão nortear a minha vida e a sua vida, para que sejamos um crente consolidado, firme, estável, um crente animado, um crente revigorado por Deus, que teme muito a Deus, que anda de acordo com a sua vontade e que faz a diferença nesse cenário que estamos vivendo. E Deus conta com cada um de vocês. Glória, você pode dizer glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Ser um crente contagiante é difícil, é desafiador, mas no tempo em que vivemos, mas se estivermos cheios da graça, do poder, temendo muito a Deus, confiando nele, certamente você influenciará muitas vidas, e muitas entrarão por essas portas e serão salvas e abençoadas para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos prospere, que Deus continue fortalecendo essa igreja, Ibarque, justamente com os pastores, com toda a liderança, com todo o ministério, e que essa igreja continue sendo contagiante, contagiando essas vidas, essa comunidade que aqui está, essas pessoas que passam perto de você. Eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Aleluia. E vão conhecer Jesus através da sua vida. E as palmas louvam o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Alexandre. Muito obrigado, pastor Elaine. Receba essa palavra e seja um crente contagiante. Glória. Vamos aplaudir mais forte um pouco, irmão?